Então, boa noite, galera. Mais um 90 minutos no ar. Eu, Marcelinha, aqui dando o ar da graça essa noite. Linda. Boa noite, meninos. Hoje a pauta está super interessante, porque esse negócio de Copa do Mundo e tal, acho muito legal. Só se fala em Copa do Mundo agora. Mas o lance é que a torcida do Flamengo quer saber o que, que vai acontecer com o Flamengo, que vai passar a Copa do Mundo na zona de rebaixamento, o que está sendo feito, qual o planejamento para quando a gente voltar, né? E alguns assuntos são importantes serem debatidos. A nossa pauta é o protesto em frente à Gávea, que aconteceu ontem, né? Um novo protesto. Eu até dei minha opinião hoje no site, no Falando de Flamengo, sobre esse assunto. As declarações do Zico ontem na Rádio Globo sobre a questão da nova direção, da austeridade financeira, falando até sobre possível rebaixamento, enfim, as possíveis, o vai e vem, né, as especulações de jogadores, que nomes que poderiam vir, que nomes estão sendo cotados. Podia aproveitar a Copa do Mundo aí, né, e deixar aí dois, né, da Holanda, que está treinando lá na Gávea. Eles podiam fechar a porta. Podia deixar dois jogadores, Não, pô, não, tranca a não. porta lá, pô, tem tanta segurança no Flamengo, chega lá, passa a chave, não sai, pronto. Ah, e as declarações do Márcio Braga, declarações polêmicas aí do Márcio Braga, né? O Márcio Braga já teve o tempo dele, né, gente? Agora dar pitaco na gestão do outro é mole, né? Enfim, mais pra frente eu vou dar minha opinião. E a falta de jogadores do Flamengo numa Copa do Mundo, que isso aí é chato também. O Flamengo sempre teve, dentre os jogadores da Copa, sempre teve um nomezinho nosso, né? O que a gente pode atribuir essa falta de atletas do Flamengo Ô Marcela, na seleção? Ah. o que que você tomou hoje? Que tu entrou assim aceleradíssimo. Não, gente, eu tô super normal, super pura. Mama hoje tá. Porra, entrou assim. Tua pele tá boa. Tá com o casaco do Botafogo. Putz. Não, é da Adidas. É da Alemanha, é da Alemanha. Então é isso, gente. Só para começar, boa noite, André. Boa noite. Eu caí, mas voltei aqui, ó. Opa! Boa noite aí, galera. Vamos conversar e aproveitar essa animação toda aí da Marcela. Vamos bater um papinho aí. Temos aqui os áudios aqui para mostrar. Daqui a pouco eu vou mostrar aí para pedir para você pegar. E pronto. Eu não vi o que você falou, porque tinha caído. Ela passou a pauta para todo mundo. Vou bater a pauta. Boa noite, Túlio, poeta. Boa noite, rapaziada. Vamos falar de Flamengo e polemizar na parada. Eu sei que eu vou falar. Deixa eu quieto. Hoje ele tá, ó, afiado. O Túlio hoje tá com vontade e eu tô sentindo que ele vai ser oposição a tudo que eu disser. Não. Eu tô sentindo lá que hoje vai ser. Não. Eu concordo com a maioria das coisas que você fala. Ah, menos com o Dirceu. Menos com o Dirceu. Cara, assim, primeiro boa noite a todos. Agradecer aí a oportunidade de estar escrevendo aí pro Falando de Flamengo. Já era uma honra estar escrevendo as crônicas e tudo. E agora ter uma coluna, melhor ainda. Então, assim, eu só tenho a agradecer, fico muito feliz. E espero continuar fazendo valer a pena. Virou o colunista da moda, é o cara que a gente recebe comentários do alto escalão lá, rubro-negro, comentando. Pessoal da diretoria fica falando isso aí. E de gestões antigas também, hein? Não, mas ele tá concorrendo. Ele tá concorrendo ao Troféu Foca. Ele e o André agora estão disputando o Troféu Foca 2014. Não, e eu vejo lá, tem uns grupos de e-mail e tal que eu participo e recebo lá os textos do André, sendo que eu já leio antes, né? Aí, tá lá o texto. Inclusive, tem mais. Tem gente replicando, além de ser um conteúdo do Falando de Flamengo, replicando os textos de André em outros sites aí. Cara? Vou pedir direitos autorais, pô. Do André, do Felipe. Sério mesmo, tô falando sério. Estão dando os créditos? Cara, o cara não dá os créditos. Que beleza, hein? Tu tem que informar isso aí. É uma maravilha. Depois eu vou passar pra vocês. Tudo bem. Eu garanto que eu vou acionar o nosso jurídico. Acho bom. Então é isso, boa noite, galera que já tá aí no chat. Vamos começar aí o primeiro tópico. Antes de mais nada, Marcela, falar pra galera que a gente tem mais
mais um colunista no site, né? Um articulista, um cronista no site, que é o Pelaipnega, @Pelaipnega, Ah, é verdade. que é Temos o um fake. Marcelo Santos, né? Vulgo Marcelo Santos, mais conhecido como @Pelaipnega. Então ele, acho que amanhã vai ter um artigo dele lá no site. E outra coisa, o primeiro assunto, Marcela, vai ser sobre a manifestação, não é isso? Isso. Então, saiu agora no começo da noite uma carta que as torcidas organizadas entregaram à Torfla, né? Que por acaso, se eu não me engano, se eu tiver enganado e alguém souber, me corrige, é presidida pelo Bolota, que é sobrinho da ex-mandatária lá do Flamengo. Ele é presidente da Flamanguaça e é presidente da Associação das Torcidas Organizadas do Flamengo. E parece que ele entregou uma carta pro Rafael Strauss e pro Alexandre Póvoa com umas reivindicações para a volta dos jogadores das férias. E isso está lá no site, Marcela. Seria legal se você desse uma entrada. Que eles têm umas reivindicações aqui bem interessantes, entendeu? E vale a pena, vale a pena. A última reivindicação, inclusive, é sensacional. Elas estão pontuadas ali, você vai ver. Você entra lá na página inicial, vai estar lá, vai estar a carinha do Bandeira, lá em Falar na Web, aí você clica lá e você vai ver uma matéria que saiu no Lance, também saiu na Tupi. Assim, após protesto, a torcida do Fla terá encontro com Bandeira de Melo, é essa? Isso, exatamente. Então seria legal. Não ler tudo, porque é muito grande. A pauta é grande, entendeu? Mas tem uns pedidos aqui que são sensacionais. Bom, então vamos começar aí. Não, gente, olha, realmente, eu acho que eu vou assinar essa carta, pode? Vai ter um monte de amiguinho, vai ter um monte de amiguinho da tribuna de imprensa assinando essa carta aí. É verdade, eu vou até colocar o link aqui no chat, quem quiser dar uma olhadinha. Acho que não dá aqui no chat, eu vou colocar lá na página do Twitter mesmo. Vocês já divulgaram essa carta? Não? Já está lá no site. Tá no site. Tá no site. Tá no site. Tá no site. Você tem que falar agora o que é a carta, pô. Sim. Tá dentro do tema, né? Dentro do tema, a gente vai falar aí sobre o manifesto ontem na porta da sede do clube. Eu até já vou começar porque eu hoje falei sobre isso, eu escrevi sobre esse tema no Falando de Flamengo, e eu acho que o manifesto sem propósito, ele vira uma baderna, né? Então, eu acho que a gente precisa entender uma manifestação, a gente precisa entender quem está por trás dessas manifestações, principalmente porque a gente sabe que isso acaba tendo algo de cunho político. E a gente já percebeu que a oposição, né, as oposições isoladas acabaram perdendo muita força e acho que elas vêm tentando aí se juntar, mas isso sem uma diretriz, sem um direcionamento e acaba gerando o que aconteceu ontem. Eu acho que não é produtivo, isso não traz resultado agora. Manifestação na porta do clube, gente, isso não é novo, isso sempre aconteceu, acho que ninguém lembra de muro pichado, bomba no clube, isso sempre aconteceu. Não. Na penúltima gestão da moça lá que foi vereadora, isso não aconteceu. Não aconteceu, lógico, mas aí se existe... Eu participei de um protesto lá na época da gestão da Patrícia, mas era um protesto com um objetivo específico, que era com relação a um sócio, a pedir que o clube fizesse um sócio torcedor na época, entendeu? Uhum. Teve também um protesto até um pouco, não sei se vocês lembram disso, a Leila Neiva até chegou a publicar isso hoje, um protesto relativo a quando ela foi para as Olimpíadas, pessoal fazendo um protesto para ela ficar lá, meio brincadeira. Até o Tijolo e o Cláudio Cruz que fizeram, colocaram flores na frente do clube, que o Cacau Costa até discutiu com o Tijolo e tal. Foi, eu lembro disso.
Inclusive, uma das pessoas que foi lá tentar acabar com o protesto foi o signatário da carta de hoje, presidente da Flamanguaça. Tem foto, entendeu? Tava lá o Cacau Cota, o Bolota, a senhora dele, na época era funcionária do clube, entendeu? Enfim, mas continua aí, Marcelo. Não, então, a minha opinião é essa. Eu acho que o manifesto ele tem que estar direcionado. Eu acho que é possível chegar no clube, é possível você levar e propor. Eu tenho certeza que eles reconhecem as falhas, reconhecem os erros. A única coisa que eu continuo batendo firme, que eu estou jogando duro, é que eu acho que ainda falta uma faxina na casa. Falta limpar. A casa ainda. Eles não estão cercados de pessoas que jogam junto. Não são um time ainda. Eu não estou dizendo o time que entra em campo joga, não. Eu digo o time equipe, né? Então eu acho que faltam pessoas ali que estejam olhando na mesma direção, que estejam remando com o mesmo objetivo. Tem trairagem, Marcelo, no meio aí, pô? É creonte. Cheio de creonte. Eu tenho a seguinte opinião. Ah, tá falando aí, Marcelo? Opa! Fala, opinião. Tá. Não, é o seguinte, eu acho que esse protesto que teve agora, esse último, é completamente diferente do que teve na semana passada. E tem algumas coisas que, tipo assim, estranhas, que parecem ser, tipo assim, querer enfraquecer, na verdade, a imagem da diretoria. Esse último protesto agora, tá? O da semana passada, é claro, é o futebol. Tá ruim, a galera vai lá protestar, e a galera sempre fez isso. O Flamengo entra numa crise no futebol e tá ruim, e a galera se reúne. Eu falo, galera, não é uma torcida organizada específica, não é um grupo político, entendeu? O pessoal vai lá, e lógico, a torcida organizada participa, mas não é a grande maioria ou parte deles, muitas vezes. Diferente que eu acho desse último, que tem cunho político, entendeu? Tem uma briga, vamos dizer assim, entre aspas, pessoal, entendeu? E para mim perde a legitimidade da parada, entendeu? Porque Uma outra coisa que vocês têm muito mais propriedade para falar dessa parte interna do que eu, obviamente, tá? Mas eu sou muito prático. E, assim, pode ter vários problemas, mas eu garanto para você que os números que são apresentados hoje são muito diferentes de todo o restante, todos os anos anteriores. Hoje a gente tem uma camisa extremamente valiosa, hoje a gente tem aí uma projeção do Flamengo acima de 1 bilhão de valor. Caraca. Só um minutinho. Meu filhinho falando aqui. Fez caraca, ó, ficou impressionado. É Mengão ele. Então, assim os fatos estão aí, tá? Agora, que tem problema interno, não tem dúvida. E eu acho que vocês têm, como eu falei, eu não posso nem julgar isso, vocês têm muito mais conhecimento que eu. Só que, contra fatos também não há argumentos. Tem muita coisa boa. Tem. A gente, de repente, esperava mais. Eu também esperava mais. Tem mais coisa boa, eu acho. Exato. Eu só vou parar de criticar o BAP no dia que ele me trouxer a receita de 250 milhões por ano só com o marketing como ele prometeu. Entendeu? Enquanto estiver abaixo disso, eu não aceito. Eu quero os 250 milhões que ele prometeu e tá filmado, gravado. Que ele Mas ele prometeu no primeiro ano, no segundo ano? PC? Entendeu? Você acha que do jeito que tá hoje... Peraí. Tem um pessoal aqui falando que tá mudo. Mudo? Aqui no chat do live stream, tá mudo, PC, porra, não sei o que. Tá tudo mudo. Peraí. Aproveita e dá uma boa noite aí, tudo bem? Voltou, o Paulo aqui tá dizendo que voltou. Tá. Tá ok, experimentei ele, botei o som lá, tá ok. Tá ok? Vocês estão me ouvindo, amiguinhas? Sim, Desculpa estamos ouvindo. interromper aqui, mas era pra não tava falando. Isso foi um não ou um sim? Sim! Boa noite. Boa noite. Boa noite, neném. Tem alguém? Posso ir pro BAP? Ou vocês não vão? Gente. Tá dando aquele apito de microfonia, sabe? Tá ruim.
Não sou eu. Aqui tá legal. O som pra Aqui mim tá- tá ótimo. Aqui também tá ok. Marcela, para de falar de seu, hein? Dá azar isso. Bom, parece que o pessoal ficou aí 5 minutos sem ouvir nada. Bom, Também não perdeu nada, não. Vambora. Não, é o seguinte, esses 5 minutos, amanhã tá no ar. Beleza? Eu vou te dizer uma coisa. Deus escreve certo por linhas tortas. Galera, é pra cortar mesmo. Pois é. Não era pra cortar, não. O pessoal porque defendendo o BAP. amanhã vai estar no ar. Amanhã vai estar no ar. Não vou cortar nada, não. Vai lá. Posso falar do BAP? Vocês deixam eu falar do BAP? Sim, faz o que você Tem quiser. rapidinho, Lenny, desculpa te cortar. Ó. Tem um texto meu lá no Falando de Flamengo que eu falo do BAP, de tudo que ele prometeu, enumerado do cacete. Só procurar lá, jogar lá Túlio Rodrigues na pesquisa, lá na barrinha de pesquisa lá do Falando de Flamengo, que acha lá. É o que eu penso do BAP. Eu acho ele um puta profissional, ele é excelente, senão ele não era presidente de uma mega empresa. Eu repito, Não, eu mas- acho que está mal amparado, eu acho que o staff não é bom, eu acho isso. Então, a gente cobra aquela... E aí você... Sabe o que acontece? Você abre precedente para que as cobranças venham de forma desordenada, porque você está vendo um monte de coisa, você está encontrando brecha para reclamar, as pessoas estão encontrando brecha. Ah, a camisa é mais valorizada? Só que o que eu estou dizendo, Felipe, é que o trabalho está todo na mão dos VPs, entendeu? Os caras estão abraçando as causas do Flamengo. Ótimo, acho maravilhoso. Mas isso, cara... O cara é vice-presidente, o papel do vice-presidente é institucional, cara. O cara não tá ali, é um trabalho ali mais matricial, ele não tem que estar metendo a mão na massa. E é o que acontece, porque como eles são oriundos do mercado business, eles têm muito relacionamento corporativo, eles conseguem trazer benefícios para o clube. E quando na verdade isso é difícil de tirar, você tem que ter um staff que ande sozinho, entendeu? Eu até entendo, mas é difícil de tirar isso do profissional, sabia? O profissional que é fazedor, que é o caso deles, além de serem estrategistas, eles são fazedores, eles fazem as coisas acontecer, eles têm isso, eles acabam por delegar menos do que deveriam, digamos assim. Não sei. Posso falar agora? Pode. Que eu gosto de fazer anúncios de que eu vou falar, entendeu? Dar uma ponta, parece que eu vou falar um negócio sensacional. Mas eu queria falar do BAP duas coisas. Primeiro, da camisa, em que pese a questão deles terem renegociado contratos e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que tanto a Adidas quanto a Caixa Econômica não foram contato iniciais dessa diretoria nova. E até mesmo a Peugeot também. A Peugeot também. Então, assim, já fui lá e queria pagar até mais. E a Patrícia não Pois é. Então, as três grandes fontes de receitas em relação à camisa, ok, que eles renegociaram legal, parabéns, mas não foi um contato iniciado por eles. Então, isso já é um ponto. Ele que, na questão das eleições, frisou milhões de vezes que tinha 1 milhão de ideias para a camisa, que ia fazer aquilo, que ia fazer revezamento, enfim, nada disso se concretizou. Então, isso tem que se considerar. A segunda questão, que para mim ainda continua sendo o destaque muito negativo do marketing do Flamengo, que é a questão do sócio-torcedor, que até hoje é uma coisa... Ok, consigo entender todos os argumentos de que o Flamengo está ganhando mais que o torcedor, não concordo com essa tática, mas consigo entender. Mas já passou um tempo muito mais que razoável para ele continuar sendo um programa ainda muito deficiente, na minha opinião. Então, não é só defeitos, é 1 milhão de anos-luz na frente do que já foi o marketing do Flamengo, mas ainda... Pra mim, de tanta promessa, de tanta pompa, porque pra mim pouco interessa o que ele faz na Sky ou não. O que me interessa é o Flamengo. Se ele é um puta de um dirigente na Sky, foda-se. No Flamengo, ele é de mediano pra medíocre, na minha opinião. Que isso. Eu discordo muito, cara. Desculpa, mas até agora, todas que falaram, eu não tô vendo. Deixa eu te falar uma coisa assim que eu acho importante frisar. Eu tô aqui fora, a Marcelinha tá aqui fora, você tá aqui fora, e a gente não tem a noção Concordo. do buraco que eles encontraram. Até para fazer marketing é difícil, cara. É difícil, entendeu? Eles encontram um problema atrás do outro. O Kleber Leite, há muito tempo atrás, ele já falava. É muito difícil, porque cada dia aparece um problema novo.
Então, assim, até para você botar em prática alguma ideia que você tinha pré-eleição, é mais difícil. Então, Mas assim, olha só, ô Felipe, você teve 1 ano e meio, você escolheu o teu staff, tá? Em 1 ano e meio, eu sei que o problema tá ali até o último fio de cabelo, mas você contratou um profissional de RH, certo? Eles trouxeram um profissional de RH. Esse profissional de RH ele tem que olhar para a área, definir o escopo de cada função em cada área e ver que tipo de resultado que cada pessoa está dando. Se a pessoa está dando resultado, ela está me dando gasto, porque essa pessoa custa uma folha de pagamento. Essa pessoa custa dinheiro. E aí, Marcelo, quando você fica abraçando o problema de forma macro, tem um monte de coisinhas que estão passando ali batida. Hoje a gente tem um problema muito transparente que é com a comunicação. E o Flamengo hoje apanha exclusivamente, o Flamengo está apanhando por causa de uma comunicação que não sabe falar com o torcedor, que tem problemas pessoais com a imprensa. É disso que eu estou falando. Eu acho maravilhosa a gestão dos caras, eu admiro o BAP, o Balim, o Toches, o Landim, todo mundo que está lá enquanto profissional. Eu pesquisei a vida desses caras, eu pesquisei sobre, cara, tudo. Quando esses caras apareceram em agosto de 2012, eu falei, vamos procurar aí, o que falam sobre esses caras, o que é, qual o passado deles. Então você faz uma pesquisa. Agora, a proposta deles, aquele carisma de campanha, a proposta deles era de profissionalização. Traremos profissionais egressos do mercado, tal. E aí, sabe o que acontece? Você tem um vice-presidente de futebol que, se não for amparado aqui no nível abaixo dele, cara, o cara vai tomar muita porrada. O cara tem uma vida pessoal, o cara tem uma empresa, o cara tem que trabalhar, o cara tem. Você imagina se o BAP não tem um diretor embaixo dele que dê resultado, ele vai baixar na porta da Sky e vai foder a paciência do cara. Se o Gustavo Oliveira na comunicação vai ser sufocado se ele não tiver o diretor abaixo dele, que resolva, um staff Até que porque o resolva. Flamengo, estatutariamente, ainda é um clube amador, de Sim, gestão amadora. sim. Hoje em dia ele é adaptado, entendeu? Então, o vice-presidente, ele tem os afazeres dele, ele precisa ganhar o dinheiro dele, ele tem a vida você dele. pega hoje algumas coisas minhas. Eu vou dar aqui um exemplo básico. Você pega hoje pessoas, por exemplo, as pessoas não têm o menor senso, e você trabalha numa empresa, você vai entender o que eu estou te falando, Felipe. As pessoas não têm o menor senso. Eu vou perguntar para alguém, sabe o que é segurança da informação? As pessoas não sabem. Se eu chegar para você no teu Twitter pessoal e começar a te fazer, te pedir informação sobre a tua empresa, eu tenho certeza que você não vai me responder, porque você vai me chamar e dizer, olha, eu não posso aqui numa rede social ficar falando sobre a minha empresa. Sem Porque dúvida. eu, inclusive, na minha empresa, onde eu fiquei 12 anos, a gente assinava um termo, eu estava passiva a ser demitida por justa causa. Se alguém me perguntasse qualquer coisa, eu não podia nem ajudar. Se eu visse alguém reclamando da empresa, eu não podia dizer assim, deixa eu te ajudar, nem ajudar, porque você tem um canal específico para fazer isso. E hoje o Flamengo ganhou um monte de porta-voz nas redes sociais. Você vê todo mundo falando, os funcionários chegam lá e falam, pensam. Funcionário, vice-presidente. Todo mundo é porta-voz do clube. Não, e o pior é que o cara fala de áreas que não é dele. Exatamente, porque ele Se foi vai falar dele, né? E dá tranquilo, beleza, o cara tem propriedade para falar. Aí fala da parte do outro. Exatamente, acabou o jogo, o Flamengo mergulhado no Z4, pré-Copa, tem que esperar 1 mês e pouco para poder jogar e tentar sair do Z4, me vem um vice-presidente que não é de futebol dizer no Twitter que se sente humilhado, entendeu? Não pode, cara. Eu acho que cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, entendeu? É o tipo de coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer da mesma forma que funcionário. Eu tenho amigos ali dentro, pessoas que eu gosto e tal, mas, cara, eu estou no meu papel de criticar e de apontar os erros, entendeu? Você não pode chegar, ver uma crítica numa rede social e chegar ele querer responder. Você não tem que responder, você tem que ficar na sua. Entendeu? De repente você chega ali, detecta o que está sendo dito, você chega para a comunicação, olha aqui, ó, isso aqui está acontecendo, isso aqui, vê se tem que tomar alguma providência, se tem que responder ou não, se deixa quieto, se você responder isso aqui vai acabar fazendo mais espuma e dando voz a quem não tem que dar voz, enfim. Mas as pessoas são assodadas, chegam lá e dão suas opiniões e falam pelo clube no final das contas, né? Cri. Tá esperando vai ser concluído. Até porque o pessoal começa a perguntar e o cara começa ali a se alongar e fala e cria um montão de teorias. Isso é uma coisa que eu acho que
Eu só vi um ali, até uma pessoa ali, no caso o cara é funcionário, que parou depois de um tempo, teve uma grande polêmica no início, né, dele justamente tomar partido. Às vezes, pô, já teve uma vez eu conversando com o Tijolo, por exemplo, assim, no Twitter, a gente lá reclamando lá e tal, e o cara entrar no meio do assunto, assim, tipo, pô, nada a ver ele entrar ali no meio do assunto, dois torcedores, entendeu? A gente ali, pô, não sei o que, falando do Flamengo e não sei o que, e o cara entrar lá. Depois ele parou de usar a rede social, agora quando usa, fala de outras coisas e tal, não fala do Flamengo especificamente. Eu acho que uma coisa deve ser seguida por todos os outros funcionários. Isso aí que a Marcelinha falou, eu concordo plenamente. Entendeu? Eu não falo da minha empresa, o que rola na minha empresa, o que deixa de acontecer numa rede social, pô. Nem bem nem mal, entendeu? Nem bem nem mal. E se eu ver lá alguém criticando alguma coisa, eu vou, sei lá, sair em defesa, ainda mais falar de uma coisa que não é do meu departamento, não é da minha pasta, entendeu? Aí vai que o cara fala uma merda, o cara fala assim, meu irmão, como é que tu falou isso lá? E tanto que esse vice-presidente aí que se sentiu humilhado, virou matérias em vários sites aí. Deu Vários pano pra sites. manga, deu pano pra manga, pegou mal. Pegou muito mal. Pegou muito mal. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, porra. Ou o cara foi extremamente precipitado, infeliz, agiu como torcedor, ou então, sei lá. Entendeu? Principalmente que poucas, uma hora depois, sei lá, pouco tempo depois, o Valim anunciou a saída dele. Quer dizer, ficou uma coisa, o cara, um vice-presidente se mete na pasta do outro e logo em seguida o outro vai e tô indo embora, entendeu? Não é legal, cara. Eu acho que dirigente de clube, profissional, executivo, funcionário, eu acho que ele tem que esquecer rede social, tem que, entendeu? Deleta, entendeu? A melhor coisa que tem é deletar. Vamos dar atenção aqui, a galera tá ansiosa, o pessoal tá querendo saber das Marcelo, olha discussões. só vou te pedir um favor. Lê todos os chats, tá? Porque às vezes a gente, sem querer, não lê o chat do live stream, do Não, Facebook. eu li todos os chats aqui, é porque a galera, na verdade, está querendo, tá falando, tá preocupado com o time, tá preocupado com o rebaixamento, tá querendo falar sobre possibilidades em nome de jogadores. Então, assim, eu queria que a gente falasse aí sobre todos os nomes que estão sendo cogitados. Já adianta, já digo aqui para vocês que de tudo que eu ouvi e que tentei apurar, fui, né, questionar, a resposta que eu obtive foi: não tem nada fechado ainda, não tem nada nem muito avançado. Foi exatamente essa resposta que eu tive. Olha, a gente está falando realmente com muitos jogadores, mas não tem nada fechado e nada nem muito avançado. Então, eu acho que é muita especulação mesmo. E já entra naquela esfera também do próprio jogador, né? Que começa a jogar para a galera porque você pode jogar o seu preço pro alto. É o jogador, é o empresário. Às vezes o jogador nem sabe que está sendo especulado. Exatamente. É muito empresário que às vezes está em época de renovação de contrato e começa a plantar notinhas, né? O Flamengo procurou meu jogador X. Entendeu? Na verdade, o Flamengo nem sabe quem é o jogador X, e o jogador X nem sabe que o Flamengo está interessado nele, enfim. Exatamente. E aí a gente que precisa de um jogador, não resta a menor dúvida. Nós fizemos uma pesquisa, aquela pesquisa foi enviada para o Departamento de Futebol do Flamengo, como todas as outras pesquisas que nós realizamos, a gente sempre faz questão de enviar para o clube, para que o clube saiba o jogador que a torcida está insatisfeita, que a torcida não quer mais. Aquela pesquisa do quem vai liderar a barca, nós também enviamos para o clube. Então, precisa de mudança, precisa, todo mundo tem plena convicção disso. Eu acho que o Flamengo está disposto até a liberar dinheiro nesse momento, né? E é isso, a gente precisa de um movimento para que, quando retornar da Copa, o Flamengo volte com alguma diferença, nem que seja de postura, né? Uhum. Eu acho que a gente acabou fugindo um pouquinho da pauta. Não, a gente estava falando era isso, era especulação. Da reclamação dos torcedores. Então, Marcela, pega essa matéria aí, que saiu as reivindicações, só pontua algumas. Ah, tá. Né? Nas reivindicações do grupo que esteve lá ontem, né? É. Foram quase 200 pessoas.
Eles exigem reformulação total do departamento de futebol, contratações que façam a diferença e dispensa de alguns jogadores que não têm condições de vestir o manto. Gente, essa questão de dispensa de jogadores, a gente tem que ser muito prudente quando a gente fala de dispensa, porque a gente fala em multa contratual. É inadmissível você ter jogadores que nem o Ibson está recebendo R$168 mil até o final de 2015. São as heranças. São as heranças. Então você tem que dispensar o jogador sim no momento que o contrato dele terminar. Acabou o contrato, cara, não faz a besteira de... A não ser que você consiga negociar. De renovar, a não ser que você consiga negociar um empréstimo, alguma coisa, e que você saia isento de pagar qualquer tipo de multa. Então, acho que esse tipo de pleito é uma coisa infundada que fala, é jogar pra galera, né? Queremos mudança, todo mundo você quer. Você empresta o jogador sem custo, você paga o salário dele, pronto. Isso. Solicitamos uma reunião com os jogadores, a torcida com os jogadores. Cara, eu vou te dizer uma coisa, se isso aqui for atendido, fecha a porta, paga a luz, fecha a porta, porque a gente vai retroceder 3 anos. 3 anos não, 1 ano e meio a gente vai retroceder. Treinos abertos na Gávea, nas vésperas dos jogos, permitido acesso do torcedor aos treinos. Reformulação das categorias de base. Também acho que é importante dar uma olhadinha para a categoria de base. Não, uma olhadinha não. Você tem que dar uma olhadona, né? Porque aquele tal negócio, né? No craque, o Flamengo faz em casa, né? Tá até meio apagado hoje lá no muro que dá ali no futebol de salão. A gente teve uma época que era craque, o Flamengo faz em casa. Aí depois, craque, o Flamengo faz em casa e vende a preço de banana. Aí depois era craque, o Flamengo faz em casa, vende a preço de banana e depois compra por milhões. E hoje em dia, craque, o Flamengo não faz mais em casa. Então tem que voltar. Eu acho que tem algumas coisas que são coerentes, né? Se eles fossem mais sucintos, conseguissem ter o pleito, poderia ser atendido, né? Acho que isso é muito interessante, já falei algumas vezes, né? Que é a fidelização do programa do sócio-torcedor, priorizar a compra de ingresso para fazer acúmulo de ponto, né? O cara que faz... você tem que fazer algum esquema de pontuação. O cara que mais frequenta jogos, ele tem que ter um... bots da vida. Como se não é só... Como é que você... Aquelas milhagens, né? Exatamente, não é só os jogos. É assim, fazer um programa de milhagem. Eu estava até discutindo isso com o Mil Vezes Flá do Twitter. Eu esqueci o nome dele. Acho que é Carlos. É o Carlão. Tem que ter. A gente estava falando sobre isso, cara, que assim, faz um programa de milhagem em que várias coisas deem pontos, tipo próprias compras no site do Flamengo, de roupa, de camisa e tal, viagens, enfim. E aí você começa você pode até dar prêmios dessas milhagens que tem um valor muito mais sentimental do que financeiro, tipo ganhar a camisa autografada, encontrar um ídolo, um jantar com um ídolo, entendeu? Uma coisa assim, entendeu? E que você vai começar a premiar os seus sócios-torcedores e aí sim gerar um significado diferente para o sócio-torcedor, né? Eu acho que até já começamos a mudar um pouquinho com esse lance da camisa. Eu acho que já foi uma boa ação. Fechar aqui com chave de ouro, o último play. Não, peraí, rapidinho. O resto aqui, eles foram até coerentes em algumas coisas. Criar um canal direto com as lideranças das torcidas, eu não vejo mal nisso. Eu acho que é uma política de boa vizinhança. Uma coisa é você começar a subvencionar como nas outras gestões, entendeu? Outra coisa é você abrir um canal de conversa, como eles querem aqui, ter o direito de trocar ideias, criticar, dar sugestões e tal. Eu acho válido. Eu acho que tem que abrir para o sócio-torcedor geral, pô. Sim. Mas a gente está falando aqui especificamente da carta das torcidas organizadas que hoje em dia vão para o Maracanã e não levam mais bandeira em forma de protesto. E a última aí, Marcela, qual foi mesmo? Reputa a presença do diretor de comunicação Felipe Bruno, oriundo da maior torcida organizada do nosso maior rival. Seu alto salário, além das falhas banais, como no que diz respeito ao conhecimento básico da história do mais querido e da língua portuguesa. É isso aí. Não tem nada a dizer. Eles falaram isso na carta? Tá escrito aqui, é o último item. Antes de dizer. Repete esse item aí, ficou bonito, repete.
Você quer que eu vou ler aqui que eu tô. Lê. Eu vou ler de uma forma com garbo e elegância. Repúdio a presença do diretor de comunicação Felipe Bruno, oriundo da maior torcida organizada do nosso maior rival, a Força Jovem, né? Seu alto salário, além de falhas banais como no que diz respeito ao conhecimento básico da história do mais querido e da língua portuguesa. Da língua portuguesa eu não sei, eu nunca... Não lembro também, não. Também não lembro. Eu acho que teve um desconhecimento da errinho, sim. história do Flamengo, eu concordo 100%. E gafes, né? Porra, não só relativas à história do Flamengo. Time de mas... guerreiros, né? Inacreditável o gol perdido pelo Paulinho. Enfim, vai se você for parar pra pensar, cara, vai fazer um programa de 80. Entendeu? Essa aí eu assino embaixo aí, hein? Enfim, próximo tema. Então, acho que a gente. Eu ia falar, a galera está perguntando aqui muito, vou só pular aqui o tema que era agora. A gente ia falar sobre as declarações do Zico ontem na Rádio Globo, mas vamos falar aqui sobre as especulações de jogadores, possíveis nomes, que a galera tá... Então, depois volta pro Zico. Volta pro Zico, isso. A galera quer saber. Eu queria que vocês falassem dos nomes que vocês já ouviram, o que vocês acham. O nome que está mais em evidência agora é o do Thiago Neves. Bah. É o que está mais em evidência, é o que está mais sendo dito. Eu tentei apurar, não obtive resposta. Normalmente, quando eu não obtenho resposta, é porque alguma coisa tem. Posso estar... De repente, a pessoa pode não ter querido me responder, simplesmente. Mas, normalmente... Quando quando não procede, fala logo que não procede, pronto. Não me respondeu. Eu li uma coisa, não sei se você pode confirmar. Eu vou interpretar como pode ser que seja, entendeu? Eu li a respeito de um lateral argentino do News Old Boys, um lateral esquerdo, que falando, inclusive, já teria mandado um representante lá para fazer a oferta. Procede isso? Não estou sabendo. É uma coisa muito boa que acontece no Flamengo dessa administração, é que eles trabalham muito em silêncio. A gente, para conseguir uma informação, é complicado. De repente a gente tem que fazer até uma via inversa, né? Não dá para mais procurar o clube, porque o clube... O Fábio até coloca aqui uma questão. Vocês não acham que era para voltar do recesso já com tudo definido? Pô, não resta dúvida. Era para voltar nesse intervalo da Copa com uma boa diferença, com um time... dizer assim, o time não vai ter... A gente só vai ter ritmo de jogo quando puder montar um time e jogar com ele várias vezes, né? Mas eu acho que você já tinha que botar isso na carta na manga, com alguma coisa arrumada. O Flamengo precisa se estruturar com urgência para você ter aí daqui para frente, né, de julho para frente, bons resultados, um bom posicionamento na tabela. Isso só depende da motivação dos jogadores que estão lá agora e de quem vier. Então tem que ser feito um trabalho, acho que sobretudo psicológico com esses caras, de entender o que vocês querem, né? Uhum. Porque o Flamengo não pode ficar na situação que está, de zona de rebaixamento, durante todo esse tempo, e não voltar pelo menos ali com a vaidade afetada, né? Porra, cara, não vou dar um resultado, né? É possível que você não tenha suas vaidades e suas metas profissionais na vida. Claro, ninguém quer ter no currículo um descenso. Não, e é aquilo que a gente fala. Se o cara não se incomodar com isso, ele no mínimo tinha que parar de jogar bola, entendeu? Tem que parar de jogar bola, tem que sair, ficar encostado e fazer outra coisa. Se ele já está satisfeito com o dinheiro que ele ganhou até aqui, ele tem que ir embora. Exatamente. É o que eu falo. Eu uso de exemplo sempre lá o Matheus. O Matheus tem o que no currículo? O filho do Bebeto. Se é isso que ele quer para a vida dele, para a carreira dele, para o resto da vida, beleza, cara. Eu acho uma vergonha. Agora, eu acho que essa facilidade da grana hoje em dia no futebol, ela tira muita motivação do jogador, porque é muito fácil. O cara ainda não se preparou, né? O André escreveu sobre isso na semana passada. O cara ainda não se preparou enquanto pessoa, né? Enquanto homem, e o cara já tá ganhando milhões. O cara perde meio que o propósito, fica meio perdido. Deslumbra. O Flamengo está precisando de nomes urgentes. Eu acho que hoje todo nome que está no mercado está sendo especulado. Qualquer nome que sair à beira de mudar de time, vão cogitar o nome do Flamengo.
Agora, resta saber o que vai se concretizar, né? Eu não acredito que a gente vai ter assim, um número muito grande de contratações, Também acho que não. É porque não tem mas dinheiro. eu confesso que eu estou mais preocupado com quem sai, sabia? Porque. Só que quem sai só vai sair se você conseguir um bom acordo ou quando vencer contrato. Eles não Não, vão não, fazer. não, mas eu não me preocupo. Nesse momento eu não estou falando da parte financeira, não, Marcelinho. É de tirar e botar pro lado, se for preciso, entendeu? Que eu Botar acho para que é a esquentar um solução. banco. Você falou sobre isso hoje na sua coluna. Dá algum jeito é treinar em separado, esquentar um banco, fazer um acordo se for o caso, enfim. E tem gente que tá na hora de sair, cara. Aceitar ser emprestado. Nem que Aceitar ser seja para a emprestado. Série B. Entendeu? Isso aí. Principalmente o mais jovem. Entendeu? Ele não tem que ter aquela. Ah, não, vou jogar Série B. Eu conheço casos, entendeu? Muito Sim. perto. Mas não tem mal nenhum. Você deve até de repente o cara vai jogar num time da Série B e sobe. Cara, pô, eu subi esse time, entendeu? Uhum. E acho que é mais ou menos por aí. Não tem que ter vergonha de jogar na Série B, na É fácil a gente falar futebol aqui, né, Paulo? leste europeu, o cacete, entendeu? Até porque era o Hulk até outro dia, ninguém, entendeu? Ó, não acho o Hulk uma boa comparação para isso, não. Porque o Hulk não saiu de um clube do naipe do Flamengo para esse Não, o time. Hulk não era ninguém. O Hulk não era ninguém. Foi descoberto lá pelo Dunga, lá pelos propósitos dele. Não foi aproveitado pelo Mano e agora foi reaproveitado pelo Luiz Felipe. Mas o Hulk não saiu de um grande time para ir para um time pequeno. É só isso que eu quero dizer, só. Porque, Uhum. porque a gente fala isso, não é vergonha e tal. No princípio não é, mas isso não deve ser fácil para o Pô, mas é profissional. melhor do que você nem esquentar o banco, né? Aquele Não sei atacante. se é, não, viu, ô Paulo? Ah, Não pelo amor sei. de Deus. Então o cara tá na profissão errada. Não sei, não Se o cara sei. aceita isso, ele tá na profissão errada. Não sei. Ele tá ali pra fazer point. Não sei. Como Tenta é, refletir isso em outras profissões, em outras empresas. Não sei. Não sei. como é que é o nome daquele jogador, aquele atacante que saiu do Bayern de Munique? Lewandowski, esse? Não, Ah, Lewandowski é Borussia. do Borussia. Era do Borussia. É um atacante que quis sair porque não se deu bem com o técnico. mas Ah, isso saiu e aí. foi pra Ah, eu onde, vi. mãe? Oi? Saiu e foi jogar onde? Não, ele pediu para sair, não tá em nenhum outro time, podia vir pro Flamengo. Ah, aí podia ser, pô. O cara que eu conheço que fez isso assim por livre espontânea vontade foi o Júlio César. É um Saiu croata. de um time grande para ir para um time pequeno. Mesmo pequeno. Aqui o E sofreu por Gilmar conta Silva tá disso. falando aqui, ó. Léo Moura, André Santos, Amaral, Felipe, sinceramente já deu. Eu concordo. O Amaral eu não sei se já deu, não. Ah, Tá? Porque o Amaral até o ano passado tava jogando direitinho. Mas o De Amaral. repente. Falou que o Obina é melhor que ele, vocês viram? vem cá. Eu vi. Vem cá, Mandzukic, o Paulo também aqui tá teve um falando. papo do Mandzukic. Richarlison, né? Hã? Também teve um papo do Richarlison, não teve? Mas ele acho que no final das contas vai pro lugar certo, que é o Fluminense, né? É verdade. Acho que foi mais uma barrigada do irmão do que um fato vindo da diretoria de futebol do Flamengo. Mãe, pra que contratar? Porque parece que o Richard joga de volante de lateral esquerdo, né? Isso a gente já tem lá, pô. Tem? Exatamente. Temos? Tem não, cara. Temos. A gente não tem lateral esquerdo, não, cara. Não tem porque não jogam, entendeu? Mas você acha que o Richarlison tem condições técnicas e psicológicas para assumir uma lateral esquerda do Flamengo? Imagina um erro dele, o que a torcida vai falar para ele? Exatamente, Gente, não precisa nem Não falar tem. de Richarlison, porque é aquilo que o PC falou. Não E vai aí- acontecer. E aí a matéria no dia seguinte vai ser torcida do Flamengo homofóbica, porque o nego vai chamar ele de viado, Vai. bichinha, e Vai. o cara não vai conseguir jogar. Não vai conseguir jogar. Bom, Léo Moura, hoje mesmo acabou de fechar uma enquete que a gente fez no Falando de Flamengo. Fechou agora há pouco, né?
Com a recuperação do lateral Léo, que ele já está recuperado da contusão, né? O técnico Ney Franco deveria efetivá-lo como titular e colocar Léo Moura na reserva? Sim, ganhou com 93,2%. Quer dizer, pelo menos dos nossos leitores aqui, a galera apoia. Mas é o seguinte, não pode o garoto entrar no jogo, errar 3 passes, e aí, de revelação do Atlético Paranaense, virar o pior cara do mundo, como foi no Libertadores, né? A torcida do Flamengo já mandou a Adriano embora, cara. A torcida do Flamengo já mandou o Djalminha, Lembra aqui que eu falei, Marcelinho. foram táticos. Estão ouvindo? Sim. E aí perguntaram, Messi ou Eto'o? E ele respondeu, Obina. Volta, Obina. Eu adoro o Obina. Obina, cara. Onde está o Obina? O Obina ele jogou outro dia. Peraí, não, Não, ele tá na segunda divisão, tá no América Mineiro. América Mineiro. Caraca. E uma pergunta que eu queria fazer a você. Esse papo de Thiago Neves entra nesse time pra jogar como? Deite rola. De 10. Deite rola, capitão. Ele joga de 10. Fácil, né? Onde ele quiser, cara. Lindo, maravilhoso. Eu acho que o Thiago Neves é um cara que ele não é um 10 clássico. Mas ele é um cara que ele se aproxima, inclusive, mais de um camisa 10 do que outros que foram ventilados aí, tipo o Juliano, Montijo. Eu acho que ele é um cara que ele faz essa ligação do meio com o ataque. Thiago Neves, pra mim, é titular fácil do Flamengo. Até porque é aquela história, né? Quem tem em terra de cego, quem tem o olho é rei. Entendeu? Nesse caso, se for comparar ele ao time do Flamengo, ele tem os 3 olhos. Na verdade, os 3 olhos enxergam, entendeu? O PC, eu acho que ele tem vaga, sei lá, em 18, 19 times da Série A. Tem sim. Vai ter 1 ou 2 aí que não vão estar. Eu não acho. Não gosto porque ele saiu do Flamengo, voltou pro Fluminense, mas a gente, foi o que eu falei no último programa. Era um outro contexto. Era uma outra administração, era um barata voa, ninguém não tinha comando. De repente, se fosse na época do Márcio Braga, ou agora nessa época, ele não teria saído do Flamengo. Pode ser que ele tivesse continuado. Não nutre essa alegria toda. Mas perguntando se não deveriam insistir mais com o Mugni. Também, eu acho. Mas o Mugni eu também acho, por exemplo, que hoje não tem outro que nem o Mugni no Flamengo. Eu achei uma boa reserva, por enquanto. Exato. Ele é um cara que precisa de um período de maturação. Isso. Eu acho que ele vai dar alegria pra gente. Vai. Mas a gente tinha que ter um pouquinho de uma coisa que a gente não tem, que é paciência. Tem que ter. Por isso que, hoje em dia, pra mim, ele é um jogador de segundo tempo. Desculpa, Marcelino, não te ouvi. A gente não tem muito tempo, né, o Felipe? Exato. Ela acaba... Mas eu vou te falar que mesmo quando tem tempo, a torcida do Flamengo não tem paciência. Pode ter tempo, pode não ter tempo, pode estar ganhando de 4-0. Mas é a forma de você preservar um jogador que pode ter um certo futuro. Você coloca ele no banco, coloca no segundo tempo numa boa. Também não vai botar o cara no fogo, entendeu? Pra queimar, como o Ney Franco fez com o filho do Alcindo, o Igor. É Igor, né, o nome dele? Igor Sartori. Você botar ele no começo do segundo tempo e tirar com 30 minutos, faltando 15 minutos, acabou o jogo, pelo amor de Deus. Pra você não acha que o Flamengo tá muito na onda da base, é o filho do fulano, filho do ciclano, não sei o quê? Vocês não acham que tá meio... Mas a gente não tem culpa, a torcida, ninguém tem culpa se o cara resolve querer ser jogador. Agora, uma coisa é querer ser, outra coisa é efetivamente ser. Sim, mas não tô botando a culpa em ninguém da torcida, não. Eu tô pensando, será que a base não tá muito vinculada a essa questão de filho de ex-atleta e não sei o quê, em vez de estar procurando... De repente, a reestruturação da base, particularmente do Flamengo... Peraí, posso falar? Vai começar? Eita! Você vai começar a me cortar? De repente, a reestruturação da base do Flamengo passa por aí. Porque o que você falou faz um certo sentido. Porque até pouco tempo você tinha filho de Djalminha, o Júnior Baiano, o filho do Bebeto... Aquele Pantera, que era do Botafogo. O Donizete, entendeu? Então, de repente, esses meninos acabam sendo aceitos por causa da paternidade, entendeu? Não pela bola que efetivamente vamos ver. Se calhar é ignorância minha, mas vamos ver. Quem são os caras que tiveram muito destaque, que tiveram o pai com destaque também no futebol? Me ajudem aí.
Ademir da Guia. Pronto. Djalminha, de Calma Djalminha. Sante. Djalma Santos. Djalma Dias. Djalma Dias, é verdade. Mas, vamos lá. Passa tudo mais. Não, tem uns que estão na Europa, né? O filho do Adalberto, o Tem aquele filho do Mazinho. Mazinho, isso Mas aí. não no Brasil. Oi, mamãe. Não, eu quero falar porque logo no início dessa gestão nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com o Júlio César Urigelli, que ele tem alguma função hoje no clube, não sei exatamente. No marketing. Ele faz os projetos sociais lá, as visitas a E hospitais, etc. uma das informações, essa entrevista está lá no nosso canal do YouTube, e ele fala. Aliás, é sensacional a entrevista. Vai me interromper, PC. Eu sou o dono. Pode falar. E ele fala justamente isso, que ele fala que estava na pauta do. Estava ali dentro dos projetos, das prioridades dessa nova gestão, que era essa coisa do descobrir atletas, aquela coisa do olheiro em comunidade, aquela coisa Isso está acontecendo, tá? Coisa de resgatar esses meninos, né, esses atletas. Então, eu acho que isso é importante, isso não deixar de acontecer. Isso tem que existir. A gente Tá vazando. Tem alguém vazando aí um som alto. Não sou eu. O som bota no mudo aí, por favor. Continua aí, Marcelo. E vale a pena ver, e eu acho que é um ponto que vale a pena, inclusive, cobrar, sabe? Eu acho que a gente tem que chegar e falar: cadê esse projeto de trazer garotos? E a gente tem que acabar um pouco com essa fábrica de atleta, né? Que são quem tem condição de pagar uma escolinha, paga uma grana na escolinha e de repente consegue fazer uma peneira porque conhece alguém e vai lá e tem uma oportunidade. Então, eu acho que essa coisa do estar dentro da comunidade, vendo esses meninos que jogam bola, que tem a história do próprio Júlio César, do próprio Adílio, que vieram de comunidades pobres e não tinha nem a chuteira para calçar. Do próprio Bruno. Para quem ainda não leu o livro, o próprio Bruno tem o começo do livro, fala bem da história dele. Esse negócio aí de ter que andar quilômetros para poder... É a realização de um sonho mesmo, até porque o cara acaba valorizando a profissão, né? Uhum. É o suor, é o esforço. Ou deslumbra, né? Ou deslumbra. Mas eu acho que isso, na verdade, até falta um trabalho, né? Dentro. Aquele papo de sempre que eu falo que eu não vou falar de novo. Não, mas é orientação geral, porque é a mesma coisa, né? Você manda o seu filho para a escola, a escola não está ali para dar educação para o seu filho, né? Tem que dar ensinamento, né? A educação lá tem que vir de casa, né? Isso. Você tem um monte de criança mal educada dentro de escola que se acham no direito de responder professor, é a mesma coisa que acontece hoje dentro do clube de futebol. O cara tem que ter uma estrutura familiar para ter humildade para ir para a realização de um sonho. Então, eu tenho certeza que você tem garotos capacitados, muito meninos bons, mas que não têm oportunidade de se aproximar de uma escolinha e de jogar um futebol maneiro. Então, eu acho que isso tem que ser resgatado. Se o Flamengo tem uma área que faz isso, tem que continuar fazendo. Se esse projeto o que eu soube. Apresentou, eu acho que ele tem que ser valorizado. O que eu soube era que esse projeto estava em andamento, sim, tá? É claro que a gente não vai ver resultado disso agora, é óbvio, né? A gente vai começar a ver isso aí, é uma coisa a médio e longo prazo, mais longo do que tudo. Mas, pelo que eu sei, esse projeto de olheiros está em andamento. Então, próximo tema? Olha, o Gilmar está perguntando que eu estou com um casaco branco e preto, que tem que ser um casaco rubro-negro. Cara, pode me mandar, tá? Manda um e-mail para mim, contato@falandodeflamengo.com.br. Eu dou o endereço, manda um casaco rubro-negro para mim, eu vou adorar. Eu adoro mimos, presentes. Pode mandar, de coração. Vou usar no programa aqui, mandar beijinho no ombro e tudo. Ainda vai dizer quem foi que deu o presente. Lógico, dá o crédito. Especial, olha. Presentinho, e fazer assim, presentinho do coração. Pode mandar. Hashtag presentinho pra Marcela. Mimos. Presente pra Marcela. É isso aí. Próximo tema. Então, íamos falar que eu pulei, né, sobre a declaração do Zico. A declaração do Zico ontem na Rádio Globo, não sei quem Então, o André vai botar o áudio aí, André?
Vou botar, pera aí. Bota alto, por favor. Quem tiver com som vazando aí, bota o mudo, por favor. Vamos lá. É o mais importante nesse momento, se você pudesse escolher pagar as dívidas ou se manter na primeira divisão? E quais as posições mais carentes do nosso time? Boa pergunta. Ótimo. Eu sou sempre a favor de pagar as dívidas. Quem deve paga. Isso é uma filosofia que eu levo lá no meu clube. Eu acho que se você tem um compromisso, você tem que assumir esse compromisso em primeiro lugar. Você não pode deixar famílias dependentes daquela contribuição mensal. Salário, se você assumir o compromisso, você tem que pagar. Não tem que estar preocupado em a questão do futebol. Eu quando passei por dificuldades e passo, eu me desfaço do meu patrimônio para cumprir minhas dívidas. Eu não quero saber. Eu acho que isso tem que estar acima de qualquer coisa. Inclusive de permanecer, porque eu acho que a vida continua. Não é demérito para ninguém. O Milan se tornou uma das maiores potências depois que caiu para a segunda divisão. Mudou a filosofia, o pensamento. Então não é demérito nenhum. Agora, não caindo é melhor, né? Porque você vai retroceder se você sabe que tem condições de crescer. Eu acho que os erros, eles podem ser corrigidos de maneira que as dívidas possam ser pagas. O Flamengo está assumindo o compromisso, ganhando nova credibilidade que perdeu por muitos anos. Então, podem estar cometendo erros no futebol, estão cometendo, todos nós cometemos. Agora, eles estão dando uma nova dimensão ao clube, ao time. A torcida não quer saber disso, a torcida não quer ser gozada. Esse é o grande problema da torcida. Então, eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. Quem deve, paga. É a resposta do Zico para ótima pergunta. Faltou a posição que ele acha mais carente, né? As posições mais carentes que você acha. Nós está de férias, pô. Não, eu acho que o Flamengo hoje, sabe, tem deficiência de um substituto do Léo Moura. As duas laterais hoje estão muito inseguras, o Flamengo não tem. É um garoto que foi campeão agora sub-20, foi feito lá no CFZ, campeão com o Brasil, sub-20, campeão com o Internacional, Gilberto, e o Flamengo dispensou, dizendo que tinha muito jogador do CFZ lá que não podia. E não tem lateral. O Flamengo hoje, é inadmissível que você tenha dois atacantes, o Hernani e o Alexandre. O Flamengo tem que ter no mínimo 4, 5. E tem gente embaixo. O que está faltando hoje é você fazer um trabalho embaixo das posições carentes em cima. O Léo Moura, há quanto tempo vem aí sozinho nessa? Não fizeram nada para poder ter alguém de baixo. Tiveram que contratar. E contrataram um rapaz que se machucou. É uma pena, mas tinha que ter gente embaixo. A base ela é feita para isso. Quando você começa a ver que tem alguns problemas em cima, você já prepara aqueles da Força Flamengo, está desmanchando uma geração fantástica, uma geração do Rafinha, do Adrian, do Tomás, do Lohan, do Muralha. Esses garotos tinham tudo para ser grandes no Flamengo, porque a maioria das vezes que o Flamengo foi bem, foi quando esses garotos foram bem na base, cresceram conhecendo o Flamengo. O Flamengo já desmanchou essa geração. E é difícil formar uma geração campeã. E eu lamento por tudo isso, porque falta de informação não foi. Isso aí. Posso falar? Fala aí também, quero comentar. Só tira o áudio do live stream. Tá dando retorno. Não tem áudio no live stream, não. Tá metendo. Daqui a pouco eu vou falar sanduíche ishi. Mas aí eu não sei o que é, porque o live stream não tá. Só botar no mudo o live stream aí, quem tiver com ele ligado. O Rica dizendo que vai me mandar um frango congelado da Rica. A fábrica da Rica é aqui perto da minha casa, inclusive.
Hein? O Zico falou que não é demérito cair. Lógico que é demérito. Você só ameniza a vergonha de cair para uma segunda divisão desde que você aprenda com isso. Né? Por exemplo, vamos falar, a gente não pode se basear com a Europa, tá? Porque lá a banda toca de outra forma, o buraco é mais embaixo. O Fluminense, o que o Fluminense aprendeu com cair para a segunda, para a terceira divisão? O Fluminense aprendeu a se vender. O Fluminense se vendeu para a Unimed. Quem manda no Fluminense hoje é a Unimed. Tá? Segundo exemplo, o Vasco. O Vasco não aprendeu mesmo. Porque caiu, subiu, caiu e tá lá. A gente não sabe se vai subir. Tá aí só empatando na segunda divisão. Corinthians. Corinthians caiu, subiu, tudo bem, o Corinthians ganhou a Libertadores, ganhou o campeão do mundo e tal, mas a gente sabe que tem aí uma série de benesses da época do Lula, que é corintiano. Botafogo caiu para a segunda divisão, hoje está aí com salário atrasado, não aprendeu com isso. Palmeiras, segunda vez que caiu também. Entendeu? Esses clubes brasileiros, pelo menos os grandes que caem para a segunda divisão, historicamente não aprenderam com a vergonha, entendeu? Então, eu não sei se o Flamengo é capaz de aprender com isso, não. Tá? Então eu prefiro que não caia. Então. Eu acho que. Não pode terminar isso. E outra coisa, ele falou aí dos jogadores, um jogador que está no Internacional, que era do CFZ, que ele reclamou, né? Tinha muito jogador do CFZ, então o Flamengo reclamou. Não. Isso aqui é herança da Patrícia, tá? Tinha muito jogador do CFZ e se livraram, pressão de Capitão Léo, aquela bobajada toda que a gente conhece. Sobre esses jogadores que ele falou, realmente eu não vou dizer para você que Adrien é ruim, Tomás é ruim, Rafinha é ruim, eu acho que eles simplesmente foram mal aproveitados e foram jogados no fogo. E nenhum garoto, principalmente com o deslumbramento que tem em Flamengo, quando você joga o garoto no fogo, ele não vai render. Por mais que ele tenha sido um excelente na base, seleção sub sei lá o que, entendeu? Jogar o cara no fogo é acabar com a carreira do cara. É isso que eu tinha para falar sobre o que o Zico falou. Eu penso o seguinte, eu também discordo na fala do Zico com relação a que não seria um demérito para o Flamengo. Eu acho que seria, inclusive economicamente também seria ruim para o clube estar na segunda divisão. Até porque hoje em dia impactaria no contrato da Adidas, desculpa te interromper. E várias outras coisas, né, cara? E assim, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, quando entra esse debate, é você querer pegar a obrigação que o Flamengo tem e com a sua responsabilidade de pagar todo jogador, funcionário, as dívidas que foram renegociadas. Isso é obrigação, isso não é virtude. Isso não é virtude. Você ser honesto, isso é do caráter. Eu pegar, pagar, obrigação. Eu devo alguém, eu tenho que pagar, cara. Entendeu? Se eu sou uma pessoa de caráter, de nome, quero ter meu nome limpo, eu vou pagar. Ponto. O Flamengo conseguiu a CND, ponto, parabéns. Isso são coisas completamente diferentes, tá? Eu penso que não deveriam ser atreladas ao que o time rende em campo. Os caras erram no futebol? Erram. Eu acho muito ruim, pra mim tem que falar assim, fazer esse questionamento. Será que é bom pro Flamengo pagar dívida ou ir pra segunda divisão? A gente até chegou a discutir isso aqui semana passada, né? Sobre do Flamengo, de repente, eu até falei isso, né? Porque não rola a dívida por mais anos e até o Felipe falou que não tem. O Flamengo fechou o limite que teve para poder parcelar e tal. Mas será que a discussão correta é essa? Será que a escolha é essa? Ou será que a coisa não está indo... A discussão não está indo para o lado diferente? Tipo, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ponto é que o futebol, o departamento de futebol, contratou errado, entendeu? O planejamento foi errado, sabe? Agora que está vendo isso no meio da temporada, há tempo de consertar, é isso que tem que estar vendo, entendeu? Exato, Túlio. Exatamente, cara. Acho que você tocou no ponto ideal. Desculpa, André, posso continuar? Desculpa aí. Eu acho que o Túlio está falando exatamente isso.
o erro que aconteceu no departamento de futebol, ou que vai acontecer, o que pode acontecer, o que já aconteceu, não tem nada a ver com um grande mérito que a gente sabe que é obrigação, mas é um grande mérito, porque a gente nunca estava acostumado com isso. Claro. Então, é um grande mérito deles pagarem as contas, deles botarem o clube em dia e deles conseguirem renegociar, usar até a influência deles para poder fazer essa renegociação. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu acho que o torcedor peca, porque na verdade é paixão, né? Então, é porque ele mistura tudo, ele põe tudo no bolo. E aí, infelizmente, alguns órgãos de imprensa usam disso. Usam dessa, entre aspas, ignorância do torcedor, esse desconhecimento do torcedor, né, que mistura tudo, ele não quer saber. A gestão é ótima quando é campeã. Uhum. E a gestão é péssima quando não é. É isso que eles pensam, ou quando está em crise, né? Eles não pensam se pagou ou se não pagou. Isso aí quem pensa é a gente, assim, ou um ou outro, né? E infelizmente o torcedor ele pensa dessa forma, ele pensa com resultado, como o próprio Zico falou. Só que o que eu acho que é covardia é que infelizmente alguns veículos de imprensa utilizam desse problema do torcedor, desse não conhecimento do torcedor, para vender jornal e para melhorar, para aumentar uma frase. Mas Felipe, a gente deve ressaltar que quando se há discussão, você pode pegar isso aí na internet, você vê isso toda hora, no Twitter, no Facebook, tudo quanto é rede social. Vamos supor, eu tô lá com um cara que é completamente pró a diretoria. Aí você começa a entrar, tipo assim, vamos falar de futebol, por exemplo. Cara, a gente foi eliminado precocemente da Libertadores e tal. Aí o cara, cara, mas a nossa diretoria paga em dia. Isso devia entrar em discussão, cara. Tem os dois lados. Temos CND. Cara, uma instituição idônea, ela tem que ter CND, cara. Eu acho que é o mínimo, né? Tipo, uma carta lá que... Você tá entendendo? Eu sou concorrente ao Troféu Foca. Desculpa, André. Vai lá. Não, só dizer uma coisa. Eu acho que não é independente uma coisa da outra, não. Infelizmente, cara. Infelizmente. Porque você pagar em dia e garantir a CND e não sei o quê, isso impacta no orçamento para você ter um time bom, pô. Então não é independente. Sim, mas você não pode ignorar isso. Mas você não pode usar isso como um argumento pra justificar nada, entendeu? Tipo assim, é a mesma coisa que eu tô com meu filho. Você pode até não aceitar isso como justificativa, mas pode. Efetivamente. André, pode justificar o que você não consegue fazer. Exato. Não pode justificar você contratar o André Santos, por exemplo. Não pode uma aposta errada, cara. Mas isso aí não pode estar nesse mérito. Não. Porque o Cadu poderia ter dado certo. O Elano poderia estar arrebentando. PC, perfeito, tá cara. É isso aí. PC, deixa eu te falar. Exatamente isso, poderia. Só que como não deu certo, foi um erro. Se tivesse dado certo, era um acerto, concorda comigo? A mesma coisa, a não venda do Hernani no começo do ano. Quem é que ia imaginar que ele ia se machucar? Cara, eu concordo plenamente com você. Eu acho assim, eu pego... É o improvável. O futebol tem muito do improvável, cara. Só quero levantar uma questão. É que não é independente. É só isso. Mas você não pode usar isso como argumento. É a mesma coisa que eu estiver discutindo com alguém. Aí eu falo assim, não, cara, eu sou foda porque eu pago minhas contas em dia. Porra, é o mínimo que eu vou fazer, é pagar minhas contas em dia, cara. Mas antes você pagar as contas. Mas se pra você pagar as contas impacta no resultado que... Depende, cara, porque olha só, é isso aí. É um argumento. Há um planejamento que é feito no ano anterior de quanto vai ser gasto no futebol. Túlio, eu não acho que isso seja bom, eu não acho que seja bom, seja ruim, não estou entrando nesse mérito, nada disso. Eu só estou dizendo o seguinte: não é separado, essas coisas não são separadas. É separado, mas você, olha só, eles ano passado, eles sentaram, eles fizeram um orçamento que foi para o Conselho de Administração para ser aprovado. Quanto que ia se investir? Foi aprovado. Eles, a gente vai trabalhar com tantos milhões para a gente investir no futebol. O que se deve discutir é como que esse dinheiro foi investido. Mas aí cai no improvável. A gente o gestor não tem como saber que o cara vai ficar ruim, o cara vai quebrar a perna, o cara não vai render, o cara vai sentir o peso da camisa. Em um caso ou outro, óbvio que a gente observa que teve erro. Da mesma forma que
Eu acho É isso, é isso. Quando o Paulinho foi contratado, o Flamengo foi super. Veio Paulinho, Bruninho, os Zinhos do Mogi, não sei o quê. Porra, vai trazer essa galera do interior. Pô, o Paulinho hoje em dia tá super valorizado, cara. Um cara que não custou praticamente nada pro Flamengo. Isso aí. Você acerta de um lado, erra do outro. Olha só, por exemplo, eu, na minha opinião, a contratação do Elano foi um erro. Eu nunca contrataria o Elano. O Elano já não rende há muito tempo. Não é um cara com empatia, com torcida nenhuma, em nenhum clube que passou. Já fez esse tipo de coisa que fez agora com o Flamengo de ficar de mimimi. Não é novidade nenhuma. Fez na seleção, fez nos clubes. Não é novidade nenhuma. Eu acho um erro. Mas por que ele foi parar no Flamengo? Porque era uma oportunidade de pagar metade do salário, de vídeo graça. E o cara poder render. Foi assim. Então não me vem dizer que não tem influência o fato do clube estar querendo manter em dia as contas. Influência tem, mas não justifica. Nem pro bem nem pro mal, entendeu? Pô, justifica, pô. Claro justifica. Você não pode chegar assim pro torcedor. Imagina só, aí vem um planteiro amanhã e falou assim: galera, vocês querem o quê? Cair pra segunda divisão, vamos ficar com o time que temos ou vamos pagar a dívida? Sim, mas aí é outra história. Entendeu? Eu acho que é uma coisa. Eu quero o Flamengo pagando dívida e eu quero o Flamengo forte em campo. Agora tem que saber de onde é que vem o dinheiro. E só uma última coisinha que eu queria falar, e não vou falar mais nada, que eu não tô afim de falar muito hoje, não. É que eu já comecei a ver uma campanha aí para destruir a figura do Zico, entendeu? Porque o Zico só fala... Tem um monte de gente Sempre teve. O negócio. Mas eu acho que eu me sinto obrigado a fazer esse comentário. Quem ouve a entrevista com tranquilidade e sem estar afim logo de dizer que o cara só fala merda, porque igual o Pelé, tudo que o Pelé fala é merda. Agora tudo que o Zico fala é merda. É sempre assim. Sabe o cria um clichê e depois ninguém mais consegue observar o cara, direito o que o cara diz. Ele diz claramente, não caindo é melhor. Sim, o que você vai retroceder se você pode andar para frente? Então, ele não está dizendo que se pagar a dívida vai cair, e se pagar a dívida, se cair é melhor, porque ele diz claramente, não caindo é melhor. Então, essa onda toda que estão fazendo com o que o Zico diz, aí começa o cara a dizer que o Zico fala merda, que não sei o que. Ele foi mal lá no papel de dirigente no Flamengo, acho que não correu bem, teve lá os problemas que teve, e a vida que segue, mas a gente tem que tomar cuidado, é o nosso grande risco. Mas, André, entendeu? outra coisa aí que são os especialistas de Facebook, cara, que agora a gente tá na moda, com qualquer assunto inclui aí Flamengo. Você lê uma manchete no Facebook, você já formou sua opinião sobre o assunto. Então aparece lá a manchete, Zico diz que é melhor cair e pagar as dívidas. Pronto, já se formou opinião. E mais, cara, hoje a nossa torcida é exigente, a gente cobra jogadores de qualidade, é culpa do Zico, do Nunes, do Adílio, do que eles fizeram lá atrás. Porque se ele não tivesse feito, eles criaram uma ilusão na gente, né? Isso aí, entendeu? Porque senão a gente ia acostumar a ter jogador medíocre, igual os outros times têm. Botafogo ia ser medíocre igual esses times todos. Então a gente quer o melhor, a gente quer uma base foda, porque a gente revelou jogadores foda no passado. Exatamente. Entendeu? Então se quer. Isso aí, entendeu? Então se a gente quer merda, a gente se contenta com merda. Entendeu? Ou ficar esculachando o ídolo do clube. Entendeu? Aí eu ficar lembrando, quando o Zico foi diretor, quem conhece a interna do clube sabe que o Zico foi minado em tudo que ele tentou fazer. Desde a base até o futebol profissional. Entendeu? De diretor que tinha a caneta para poder assinar, se esconder pro Zico não fazer contratação. O Thiago Neves não veio em 2010 com o Zico por causa disso. Entendeu? O Montijo, ele não foi contratado. Isso! Também é uma coisa. Então, quem conhece a interna... Eu não sei nada dessa informação. Essa informação é tudo nova para mim. O que eu conheço de quem não conhece a parte interna é de que realmente o trabalho dele naquela época não correu bem. O Zico foi minado dentro do clube. Quer falar do Zico sem saber. O Zico entendeu? Foi colocado ali para calar a boca, porque o Flamengo tava lá numa crise. Aí, vamos lá, contratou o Zico. O Zico, a salvação da lavoura e tal, mas não deram poderes para ele, cara. Quanto custou o Flamengo? Quanto que o Rafinha custou pro Flamengo? Eu ninguém mostra nada. O Zico deu o Rafinha pro Flamengo, pô. Como esse aí agora que tá estourando aí no Internacional, que ele falou. Então aí o nego pega e fica falando merda sem saber aí, cara. Entendeu? Aí, quer falar do Zico, meu irmão? Lava a boca 10 mil vezes, entendeu?
Apareça, bota uma melancia pra aparecer nessa porra. A verdade é que ali a Patrícia perdeu o grande momento da vida dela, na minha Ela opinião. começou a cair ali, cara. Tem negócio do Zico, que Quando ela contratou o Zico, se ele falar, foi onde ela começou a perder a gestão dela ali, que a torcida se pois é, quando ela contra contratou ela. o Zico, Foi. quando ela contratou o Zico, ela conseguiu uma coisa que parecia inacreditável. Uhum. E aí, infelizmente, ela foi fraca. Uhum. E aí ela, assim, se existia alguma. Eu não posso falar da índole dela, porque como eu te falei, eu não conheço. Mas assim, ela foi fraca e não Ela conseguiu. simplesmente não mandava, Felipe. Ela Exatamente, não né? mandava. E Olha aí só, ela perdeu o Zico. O Só Paulo isso. tá comendo aqui no chat aqui, mas não vou nem comentar porque o nível tá muito baixo. É toda semana. Só para acho para fechar esse assunto, porque esse assunto vai ser gigantesco se a gente ficar falando dele. É só o seguinte, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, é o que o Lene falou, com o que a gente lê na timeline, nas notícias que saem na imprensa. É sempre um enfoque que é dado à Tá frase. cagando com o impacto dessas coisas, entendeu? Exatamente. Tá cagando, cara. Os caras querem saber se o pessoal vai clicar lá ou não. Uhum. Eu escrevi sobre isso. Agora, eu usei o exemplo do Bandeira para isso. E, infelizmente o negócio tá assim, cara. Então a gente tem que ouvir o que o cara disse e prestar atenção no que o cara disse. Pô, André, eu vou dar o Não, e o pior rapidinho. é repercutir o que o nego fica falando, pô. O nego da RT, nego, pô. Túlio, a gente tem lá no Falando de Flamengo, a gente tem o Fala na Web. Então você tem a mesma notícia dado, por exemplo, por 4 veículos diferentes. Eu não vou repetir 4 vezes, entendeu? Com palavras diferentes, o mesmo conteúdo. Então o que eu vejo? Eu analiso os 4. E eu faço essa peneira, entendeu? E ver quem é que está sendo tendencioso. Por exemplo, tem veículos que querem dar porrada. Não preciso citar aqui nomes, entendeu? Pois é. Você vai ser sempre que vai ver que uma frase em determinado veículo é colocada de uma forma a gerar uma crise. Você não está dando a notícia, você está criando uma polêmica. Um quer criar polêmica, o outro está querendo dar uma notícia. A timeline tem esse problema. Tudo que se replica vira uma verdade, sendo ou não sendo. Exatamente. Em poucos minutos, tudo vira verdade. Uhum. Entendeu? E as coisas pela metade têm o significado que a pessoa que botou lá quer fazer. A gente escreve, a gente sabe. A gente sabe o poder de usar as palavras da forma que a gente quer criar retórica. Isso aí não tenho dúvida em relação a isso. Exatamente. Agora, nós que somos rubro-negros e temos a paixão pelo clube, nós temos que tomar muito cuidado, pô. Uhum. Tem que tomar um certo cuidado. Então, é só o que eu queria dizer. Tá. Ponto final. Próximo tema. Márcio Braga, né? Vamos falar rapidamente aí do Márcio O Márcio Braga, e não é só isso, tá, Marcela? Que eu esqueci de botar na pauta. Não é só a declaração do Márcio Braga, é essa tentativa de aproximação de ex-dirigentes querendo ajudar o futebol do Flamengo, entendeu? Eu acho que ele foi profundamente infeliz no que ele falou, principalmente no que ele falou. Uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu conheço desde que eu nasci, era um grande amigo do meu pai, trabalhei na gestão dele, eu tenho uma profunda admiração por ele. No período do futebol tratado de forma não profissional, não vou dizer nem que foi tratado de forma amadora, foi o grande vencedor da história do Flamengo, o maior presidente, não tenho o menor problema em falar isso, o maior presidente da história do Flamengo. O cara ganhou todos os campeonatos brasileiros pelo Flamengo, deixou um time montado para ser campeão do mundo, entendeu? Ele não era o presidente, mas ele era o presidente do Conselho Deliberativo, entendeu? Então, um cara que participou de todas as grandes glórias do Flamengo, mas ele foi profundamente infeliz sobre o que ele falou do Valim. O Valim é um cara muito bom na área dele, mas ele não entende de futebol. Cara, eu acho que essa frase valeria... Não é isso não, Marcela. Eu acho que essa frase cairia muito bem não digo nem 10 anos atrás, há 15 anos atrás, entendeu? Quando você não tinha a figura do executivo. Desde que surgiu a figura do executivo do futebol, não importa se o vice-presidente de futebol
ligado ao remo, se ele é ligado à esgrima. Ele é uma figura ali estatutária, entendeu? Ele é uma figura que, junto com os outros pares dele do Conselho Diretor, vão traçar lá a estratégia, aonde é que o Flamengo quer chegar, a missão, visão, aquela coisa toda lá. Quem tem que entender de futebol hoje em dia, não, desculpa, não é o Valim, não é quem vai ficar no lugar dele, não é o Bandeira se acumular, é o cara que está ali naquele meio campo, é o executivo. Esse cara que tem que ser bom, não é o vice-presidente de futebol, entendeu? Então não vem com essa história, vamos aqui os grandes beneméritos do Flamengo, os entendedores de futebol. Não, o Flamengo, nenhum time no mundo hoje em dia, pelo menos os que tratam futebol de forma profissional, eles não precisam dessa figura. O cara não precisa entender de futebol. Ele tem que ser um cara bem intencionado. Entendeu? Ele tem que ser bem intencionado. E de futebol, cada um de nós aqui entende um pouco, entendeu? E o Valim entende tanto de futebol quanto a gente aqui, como torcedor, entendeu? Quem tem que entender de futebol hoje em dia num clube do tamanho do Flamengo é o diretor executivo. Então eu acho que foi extremamente infeliz o que ele falou do Valim, entendeu? E eu não acho nada producente essa história de vamos trazer aqui, o Flamengo precisa dialogar mais com as antigas gestões. Bem, eu acho que não pode fechar a porta, também acho que está errado você fechar a porta para o passado. Você faz uma peneira, tem passado que você tem que fechar a porta mesmo, entendeu? Outros não, você tem que dialogar. Então agora vir dizer que o Valim não serve para o futebol, ou qualquer outro que não porque não entende futebol, isso já é passado, isso não existe mais no futebol de 2014, entendeu? Dos anos 2000, pelo menos. Não, então assim, eu acho que ele já teve a oportunidade dele. Eu acho que se alguém quiser ajudar, não tem que ser através da imprensa. Então assim, eu não vejo com bons olhos esse movimento. Eu acho que está muito mais pro lado do que a Marcela escreveu hoje no texto, do que para uma ajuda real. Sim. Alguém quer pontuar alguma coisa sobre isso? Marcela? Acho que é isso aí, Eu queria ver o som. Eu queria ouvir o que o Márcio Braga disse, para ver se o Márcio Braga disse não, mas isso. Não tem áudio disso, só tem a Eu sei, não dele. tem. Mas... Eu acho assim, que como foi colocado assim já de início, que ir para a imprensa não tem necessidade, na verdade. Mas eu acho sim que tanto o Márcio Braga como algumas outras pessoas que inclusive apoiaram a diretoria na época da eleição podem sim lá dentro contribuir para os caras. Não estou falando contribuir de pegar carro, mas exatamente, politicamente, para coisas andarem dentro agora, do país. A gente o sabe problema que é que as complicado. pessoas querem se aproveitar do momento, querem um cargo, querem entrar. Gente, ano que vem é um ano de eleição. Então, o que a gente mais vai ver esse ano são justamente, a gente tem que prestar muita atenção com o que é dito, porque as críticas elas já vêm todas com uma segunda intenção. Então, eu acho que é o momento de ter muito cuidado. A gente precisa ter uma equipe sólida no futebol e, para isso, o vice-presidente não precisa ser o bambambam do futebol. O cara tem que ser bom administrador, tem que ter pulso firme, tem que jogar duro. Eu acho que o Valim permanecendo no Flamengo é uma conquista para o clube, porque é um cara que tem uma visão, é um cara que eu acho que agora menos sobrecarregado com essa pasta do futebol, é um cara que vai poder olhar para outras áreas e trazer algum resultado, né, algum benefício. E é o que eu continuo dizendo, eu acho que eles precisam se cercar de boas pessoas, de pessoas bem intencionadas, porque o Flamengo nunca esteve com uma gestão tão boa à frente, né? Isso, acho que eu ainda acho, eu continuo batendo nessa tecla que está mal servida no staff, mas eu ainda acredito muito no trabalho dos caras, acho que o Flamengo vai dar a volta por cima, vai voltar desse intervalo de Copa, precisa dar um sacode nos jogadores e alguma coisa precisa ser feita. A gente precisa... pega os cansados, não está afim, encosta no banco. Não está afim, encosta, não joga, não escala, não bota. E bota para cumprir horário. De segunda a sexta tem que estar lá dentro do Ninho do Urubu de 9 às 6 treinando, é horário de trabalho. Você está praticamente o Enéas.
e bota. Oi? Se eu botar uma barba em você, você vê. Só falta você falar meu nome é Nesco. Você tá dando tanta porrada na mesa. É, meu, mas Marcelinha botou o pau na mesa, parceiro. Não, eu tô falando assim, Bom, vocês ficam aí falando que eu tenho que falar, eu tô aqui dando a minha opinião. Então eu acho que tem que acontecer isso. Você tem que dar uma decisão, chamar o cara. Você tem que. O futebol hoje não tem. Eu não aceito esse argumento. Ah, mas o cara ganha milhões. É por isso que ele não faz merda nenhuma, porque ele conquistou ganhar milhões muito rápido. Então você tem que desenvolver o cara. Ah, não joga então, meu amigo, você vai cumprir aqui o teu horário de trabalho, vai vir treinar de segunda a sexta. Você vai virar o sparring. Vai jogar no time reserva, no coletivo, pra treinar o cara que tá no lugar dele, se dando bem. É isso. Eu acho que tem que ter alguém, tem que ter um técnico que chegue lá, tem que ter um diretor executivo que chegue lá e faça isso. Que garanta, que blinde, que garanta o cara. Não, pode botar no banco sim, que eu garanto. Exatamente. Agora, a gestão, de forma geral, a gestão não tem o que criticar, gente. Tem falhas, tem que corrigir, tem. Agora, chega de maneira estruturada, apresenta ali a falha, propõe, sugere, eles estão abertos a isso, é possível chegar assim. Agora tem que saber como conduzir, né, gente? Não é chegar de forma desordenada, falando 1 milhão de coisas, que você vira ali um grito isolado, no dia seguinte já vem outra matéria e aquilo ali foi esquecido. Então é você ir atrás daquilo e você cobrar uma resposta daquilo e acho que é isso que tem que ser feito. Ano que vem tem ano de eleições, eu acho que esses caras têm tudo para permanecer, porque é só eles apresentarem números. Olha os resultados que nós estamos dando. Então é isso. E saber ouvir críticas, que a gente sabe que no macro eles sabem ouvir críticas. Embaixo não, as críticas não são aceitas. A gente sabe disso. Isso aí. Exatamente. Então eu acho que se você chegar para o presidente do Flamengo e pontuar o que você acha que está errado, ele vai, se ele concordar com você em alguns pontos, ele vai dizer que você está certo. Se você estiver errado, ele vai dizer que você está errado e vai dizer por que você está errado. Entendeu? É a mesma coisa o Valim, o BAP. Mas se você falar isso no operacional, o bicho pega. Próximo tema. Então, isso aí já está morto, né? Vou falar, Márcio Braga, desculpa, te amo. Mas, pô, bola fora. Bola fora. Uma das poucas bolas fora da história do Márcio Braga. Próximo tema. O último tema, né? Marcela? Marcela, você tá em que mundo? Tô aqui. Você tá num estranho mundo de... Marcelinha tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo, ou então ela ingeriu uma parada que tá muita onda. Porra. Eu escutei uma asinha batendo aqui, tem algum inseto aqui, eu tenho muito medo, eu tô ficando nervosa. Eu tô olhando aqui pra... Fala com a vozinha que ele vai embora. Não faz não, vamos levar o troço sério aqui. E tema. A última questão era isso, a falta de jogadores do Flamengo numa Copa do Mundo, que o Flamengo não forma mais craques, né? Essa carência aí de craque. Eu posso falar do levantamento que eu fiz aqui muito rapidamente? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Desse levantamento que eu fiz, eu não considerei apenas os jogadores que jogavam efetivamente no Flamengo na época da Copa do Mundo, mas eu considerei a passagem do jogador pelo Flamengo, tá? Então eu comecei aqui, começar aqui 78. Eu vim da Copa de 78 para cá, porque antes praticamente o Flamengo não tinha jogador na seleção. Toninho e Zico. Júnior, e fora o técnico que era o Coutinho, né? O Júnior não foi convocado, foi inclusive um arrependimento do Coutinho na época. A base da seleção de 82 era 40% o time do Flamengo. Não efetivamente na Copa, porque o Moser se machucou, mas ele chegou a ser cortado. Mas titulares da seleção a gente tinha Leandro, Júnior e Zico, tá? 86, Júnior já não jogava mais no Flamengo, mas foi um cara que foi formado no Flamengo, jogava no Torino. Sócrates, quando foi convocado em 86, jogava no Flamengo. E o Zico? 90, a gente não tinha mais um Jorginho no Flamengo, ele estava no Leverkusen, mas formado no Flamengo. Então a gente tinha aqui Jorginho, Moser, que estava no Benfica,
Aldair, que nessa época já estava na Roma, Bebeto, que estava no Vasco, efetivamente no Flamengo, Renato Gaúcho, o Tito estava no Vasco e o Zé Carlos, goleiro, terceiro goleiro da seleção em 90, jogava no Flamengo. Tá, em 94, Jorginho, Bebetozinho, Aldair, Leonardo e Gilmar, era o único do Flamengo efetivamente. 98, gente pra caramba, que com passagem no Flamengo. Aldair, Júnior Baiano jogava no Flamengo, Gonçalves, apesar de ser do Botafogo, começou no Flamengo, André Cruz tinha tido uma passagem mais ou menos recente no Flamengo, Zé Roberto, ainda lateral, jogava no Flamengo, quando foi convocado para a Copa era do Flamengo, Leonardo, Bebeto e Edmundo, que jogou no Flamengo em 95. 2002, Denilson, tinha acabado de sair do Flamengo, Vampeta, Juninho Paulista, quando foi convocado, era do Flamengo, e Edilson tinha acabado de sair do Flamengo, depois até voltou. 2006, Júlio César, já não estava mais no Flamengo, mas foi um cara formado no Flamengo, Gilberto, Zé Roberto e Adriano, também não teve nenhum... a partir de então o Flamengo não teve mais... nesse ano não teve nenhum jogador efetivamente jogando no Flamengo. Em 2010, Júlio César, Juan, Gilberto, Felipe Melo e Kleberson, sim, jogava no Flamengo à época, e agora em 2014 só o Júlio César, que foi formado no Flamengo, e mais ninguém. Quer dizer, cara, o Flamengo tá... que afinal de contas, quem é que joga no Flamengo hoje em dia à altura de uma seleção brasileira? A gente teve o Léo Moura convocado algumas vezes, o Felipe, quando jogava no Flamengo, chegou a ser convocado em 2004, né? Depois não voltou mais para a seleção. Vocês lembram de mais alguém? Juan? Difícil, né? Juan menos que o Felipe, que o Léo Moura, até eu acho. O Léo Moura muito pouco, até fez muito mal. Teve também o Renato Abreu, que disputou a Tisson. É verdade. Aliás, a seleção brasileira nos últimos Ronaldinho Gaúcho, na época que estava jogando no Flamengo, voltou para a seleção, inclusive, né? Mas a seleção brasileira para o Flamengo tem feito muito mal, pelo menos nos últimos anos. O jogador que foi para a seleção brasileira voltou mal. Aquele menino que depois foi jogar no Fluminense, o zagueiro que jogava junto com o Juan. Esqueci o nome dele. Jogou no Fluminense. Ah, meu Deus. Luiz Alberto. Tudo bem que não conta, mas eu não podia esquecer do nosso grande amigo Renato Canelado. A Tisson quando foi para a seleção. A Tisson estava no auge da carreira dele, o Flamengo foi para a seleção, voltou para o Flamengo. Léo Moura estava bem para caramba, foi para a seleção. Também, Wilson? Ibson, não lembro de ter sido convocado, não. Também não. Jonatas. A gente vai ter uma Copa do Mundo sem representante. O único representante é o Júlio César, que, por incrível que pareça, é o titular da seleção jogando num time do Canadá. Fantástico. E não quer voltar pro Flamengo. Já falei que alguém quer fazer alguma consideração? É flamenguista. Depois de amanhã começa a Copa do Mundo, bonito e tal. Vamos ver se a gente consegue entrar no espírito, torcer Brasil, aquela coisa. Cara, eu sou muito nostálgico, cara. Eu fico, a Copa do Mundo, eu me lembro daquela seleção de 82. Melhor seleção brasileira. Eu não vi Pelé jogar, eu não vi Garrincha jogar, eu não vi Leônidas da Silva jogar, Zizinho, que dizem que foi melhor que o Pelé. Mas pelo que eu ouço e pelo que eu vi, a seleção de 82 e pelos videotapes que eu vi da seleção de 70, a seleção de 82 foi a grande... como é que eu posso dizer? Foi a grande injustiça da Copa do Mundo. Também azar da Copa, né? Do Zico não ter ganho uma Copa do Mundo, foda-se a Copa, entendeu? Então, eu vivi muito essa época do clima de Copa do Mundo. Principalmente em 82 e 86, o Rio de Janeiro era uma loucura com a Copa do Mundo. Agora é modinha, todo mundo, Brasil. Pra mim, a Copa do Mundo e a Major League Soccer é a mesma coisa, entendeu? Enfim. Alguém quer considerar alguma coisa sobre isso? Falei pra cacete. A Marcela tá no mundo da lua, tá no estranho mundo de Bob. Marcelinha, acho que...
considerações finais. Marcelinha acho que bebeu alguma coisa. Não, ela não tá nesse mundo, não. Ela tá rindo, sei lá, deve estar aí. Rindo sozinha, assim, olhando pra tela, chega até engraçado, tá rindo dela. Tá. Não tô nem me vendo, gente. Pô, até derramei meu Jim aqui, porra. Timbinha? Que porra é essa? Jim. É o patrocinador da hora. Jim. O que ele tá bebendo, ô, Túlio? Uma chimbinha? Stakeholder. Chimbita. Stakeholder bom foi aquele que o André botou lá no grupo. Stakeholder. Não, eu agora galera. só Não, vem cá. Vamos entrar na Copa, já que a gente tá falando de Copa. Brasil e Croácia. Placar. Brasil 3-0, 2 gols do Neymar e um do Renato Abreu. Desculpa. E um do Oscar. E aí, Lene? Escroto na Croácia pra fazer gol. Não, só tem um escroto. O Brasil vai levar de 11-0. 5-0 pra Croácia, pode ser? Mas deixa eu só falar um negócio. Eu sei que vocês estão no meio de um outro assunto, mas eu tava falando do Jonatas. Eu entrei na página dele no Wikipedia, cara. É sensacional, cara. Olha lá, apelido: Zidane, Beckham Agreste, Kaiser do Semiárido. Aí tem lá, curiosidades. Dizem que Jonatas tem apenas 3 dedos em cada pé. Afinal, ele só inverte jogos de trivela. Cara, isso tudo tá no Wikipedia. Sensacional, bicho. Ué, não tinha aquele Obina Facts? Tinha uma página, tinha uma comunidade no Orkut. Obina Facts. Né? Como é que é? Deus é 10, Obina é 100, sei lá. Tinha essas coisas. Enfim. Placar, Marcela. Brasil e Croácia. O Brasil vai ganhar, eu não sei o placar. Não. Túlio. 3-0, 2 gols do Neymar e um do Oscar. André. 2-1. Hoje quem? Neymar e Hulk. Hulk? Eu acho que vai ser 2-0. Um gol do Neymar e um do Fred. Apesar de ser um tricolor, eu queria ele no Flamengo. Então é isso, galera. Boa Copa. Boa Copa não. Semana que. Cara, pelo andar da carruagem, eu pensei que a gente fosse dar um tempo de 90 minutos aí, mas eu acho difícil. Semana que vem a gente está aí com informações. Vou trazer informações sobre obras no CT e contratações. Então, com certeza estaremos aí terça que vem. Eu queria terça que vem entrar um pouquinho mais no detalhe nesse assunto da base. Tá? Traz o Mengão Hepta para participar com a gente. O Mengão Hepta. E já está acertado. Já acertei com o meu Deus, o nome dele, o Zanata, que escreveu a biografia do Adílio. É porque ele está fazendo a cobertura da Argentina na Copa do Mundo. Eu falei com ele ontem. Então, na volta dele, quando acabar a Copa do Mundo, a gente vai fazer um programa mais dedicado. Por que o Flamengo não pode ter um técnico estrangeiro? Tá? Então, esse é um tema aí que eu estou querendo muito abordar e ele é um cara muito bom para participar de um programa desse. É o Zico, porra. Então é isso, galera. Boa noite, bom jogo, quinta-feira. Coraçõezinhos. Bebam com moderação, hein? Bebam, comemorem com moderação. Se alguém comemora o jogo de Copa do Mundo, enfim. Tá, mas todo mundo entra no clima, né? Na clima da bebedeira, mas tranquilo. O Gilmar sugeriu aqui rapidinho a hashtag André Santos, barba do boi cansado. Pô, boi morto, né, cara? É verdade, barba do boi morto. Fala aqui que eu tô morrendo de sono, tô bocejando. Indelicadeza sua ficar bocejando também na frente da câmera. Marcelo, você tem muito que aprender ainda, tá? Você me desculpa. Cada bocejada sua vai ser o dinheiro na caixinha. Tá? Então é isso aí, galera. Boa noite e até semana que vem. Boa noite, gente. Valeu.